Hello there, how is it going? Chegando para mais um Learning English in 5 Minutes, aquela nossa troca diária comigo, Teacher Kelly. Lembrando que nós estamos na minissérie Past Perfect Continuous, mas se esse aqui é seu primeiro vídeo, te convido a ir lá no canal. Primeiro se inscreve aqui, vai lá no canal, vê o Past Perfect simples, sem ser o contínuo, e os outros tempos verbais também. Como todo Past Perfect, a gente vai falar de passado, do passado, e hoje a gente vai explicar a causa de algo que aconteceu no passado. Então, a minha segunda ação, aqui é mais próxima ao meu presente, ela é a causa de alguma coisa, ela é consequência de alguma coisa, e agora a gente vai explicar a causa, o que causou isso. Lembrando que quem já assistiu o nosso Past Perfect simples, a gente teve a mesma aula. Então, como eu falei ontem, tudo vai depender da ênfase. Se você quiser dar ênfase à duração dessa ação, que ela teve uma duração, você vai usar o contínuo. Se você só quer dizer o que aconteceu antes de outra para ter aquela consequência, use o simples. Essa é a diferença de um e de outro. Okay? So we use the past perfect continuous to explain the cause of a past situation. It helps us understand why something happened. Então, isso nos ajuda a entender o porquê que algo aconteceu, né? Aquilo aconteceu, mas por quê? Porque teve uma ação antes. E como eu falo, se você quiser dar ênfase na duração, usa o contínuo. E como todo contínuo, ele é formado de verbo to be, verbo principal com ing, e como a gente fala de past perfect, o verbo to be tem que estar no past perfect, com auxiliar had e o be no particípio passado, que vira been. Então, had been e o verbo principal com ing, ok? Vamos ver alguns exemplos? She was tired. Então, ontem, por exemplo, ela estava cansada, mas por quê? She was tired because she had been running. She had been running. Se eu coloco she had been running, eu dou ênfase que ela correu por muito tempo. Teve uma duração. Posso botar she had run? Pode. Pode. Mas quando eu dou o contínuo, eu dou aquela ideia da continuidade, como a gente falou ontem. A gente dá ênfase àquela continuidade. Então, eu tenho noção que ela correu muito. Então, ela não estava nem tired, ela estava exhausted, ela estava exausta. Ok? Então, she was tired because she had been running. Lembrando que o past perfect, a gente fala de duas ações no passado, onde a primeira que aconteceu, eu vou usar past perfect, e a mais recente, né, mais próxima ao meu presente, a segunda, eu vou usar simple past. He was wet. Ele estava molhado. Por quê? Because he had been walking in the rain. He had been walking in the rain. Então, ele ficou andando na chuva. E a gente sabe que teve uma duração, até porque ele estava encharcado, né? He had been walking in the rain. So, he was wet. He was wet. Ele tá wet agora, ele tá molhado agora? Não. Lembrando que são duas ações no passado. A primeira que aconteceu, ele estava andando na chuva. A segunda foi a consequência. He was wet. Então, a minha primeira justifica a minha segunda. He was wet because he had been walking in the rain. The baby was crying because she had been feeling sick. The baby was crying because she had been feeling sick. Então, ela estava se sentindo mal. E como é que ela se sentiu? Mal. Ela estava se sentindo mal. Ela se sentiu mal e o que o bebê faz? O bebê não consegue explicar. Ele chora, né? Nesse caso, ela. Ela chorou. The baby was crying because she had been feeling sick. É a bebê, né? A bebê estava chorando porque ela estava se sentindo mal. The baby was crying because she had been feeling sick. The team lost because they had been playing without rest. É aquela hora que entra os campeonatos, né? Um atrás do outro, e aí o time não descansa, acaba perdendo. Então o time perdeu, the team lost, because they had been playing without rest. The team lost because they had been playing without rest. Então o time perdeu porque eles estavam jogando sem descanso. The team lost because they had been playing without rest. O time perdeu porque eles estavam jogando sem descanso. We were late because we had been waiting for the bus. We were late because we had been waiting for the bus.
Quem assistiu a aula ontem sabe que eu coloquei We had been waiting for the bus for 30 minutes before it finally arrived. E aí, o que aconteceu? Esperamos 30 minutos e chegamos atrasados. We were late because we had been waiting for the bus. We were late because we had been waiting for the bus. Duas ações no passado, onde a minha primeira aconteceu primeiro, a minha primeira aconteceu causando uma consequência que é a segunda. A primeira eu uso past perfect, nesse caso contínuo, para eu dar a ideia de continuidade, e a consequência eu vou usar simple past. Her hands were dirty because she had been gardening. Her hands were dirty because she had been gardening. Então, ela estava ali trabalhando no jardim, cuidando no jardim, consequência, a mão ficou suja. Então, her hands were dirty because she had been gardening. Her hands were dirty because she had been gardening. Agora eu quero que você me diga algo que aconteceu que é consequência de uma outra ação que já tinha acontecido. Então, por exemplo, ontem, você chegou cansada do trabalho, you were tired. Why? Por que você estava cansada? What had you been doing? What had you been doing? Escreve aqui nos comentários o que você tinha feito, o que tinha estado... I don't know, Portuguese is really difficult. I prefer English. Yes, it's really difficult. What had you been doing? Né? Para você se sentir cansado, cansada ontem. What had you been doing? Então, deixa aqui nos comentários. Ficou na dúvida de como montar a frase? Volta o vídeo, para, copia e deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E claro, te vejo amanhã. Amanhã é a nossa última aula do Past Perfect Continuous. Depois a gente vai dar uma parada por 3 dias. 3 dias e a gente vai trabalhar com vocabulário. Aqueles sinônimos que todo mundo gosta, né? Ou maneiras de falar algo. Então a gente vai dar uma parada por 3 dias e depois a gente vai para o Future Perfect. E claro que eu te espero amanhã, porque eu tenho certeza que você vai gostar da aula. Bye, bye. See you tomorrow.